tudo bem? Eu sou Alexandre Correia, mais um podcast. E hoje, aquele podcast. Tenho o orgulho e o prazer de trazer uma figura extraordinária. Vocês vão ver durante a entrevista que a gente vai fazer. Ana Cristina Sampaio. Obrigada, tudo bem, seu Alexandre? Que prazer estar aqui. Foi muito bom você ter vindo. Foi muito bom, eu adorei. Muito feliz de você ter vindo, tá eu bom? também, e adorei a introdução, aí já me senti muito lisonjeada. Já me senti lisonjeada com o convite, com essa introdução, então agora estou feita. Então, Aninha, todo mundo conhece você, você tem milhares de seguidores, graças a Deus, e merecidos. E você tem tudo um pouquinho na vida, você já fez apesar de jovem, né? Você já lidou com moda, já FAP, vai não sei o que então. Agora, o que a maioria das pessoas, acredito eu, não saibam, fora os teus parentes, né, mais chegados, como tudo começou, né? Então, a nossa brincadeira aqui, o nosso podcast, é no sentido de falar da vida da pessoa. Sim. Quer dizer, saber coisas que a maioria das pessoas não sabe, que se possam falar, e tudo se pode falar, né? Então, como é que foi? Você nasceu aonde? Como é que foi a tua vidinha, começo, antes de chegar na Ana Cristina de hoje? É isso aí, seu Alexandre. Na verdade, adorei eu fazer um pouco de tudo, porque a gente ainda tem muita coisa para fazer, sem né? Dúvida, e para aprender, porque eu acho que essa jornada ela é de aprendizado. Então, eu sempre também gosto de falar que às vezes a gente começa um projeto e muitas vezes não vai para frente e as pessoas enxergam aquilo como uma derrota às vezes. E eu falo, não, gente, isso é tudo portfólio, né? Então são histórias para contar. E olha só, hoje estamos aqui para contar um pouco de história. É verdade, a vida é assim. Eu gosto muito disso, sempre gostei de fazer. Então acho que eu, assim, para começar, né? Eu nasci no interior de São Paulo, eu sou de Barretos, que é uma cidade conhecida aí pelo rodeio, né? Também. E o Hospital do Câncer. E o Hospital do Câncer, verdade, que tem um trabalho hoje em dia muito lindo, né? Pelo Brasil todo, não só lá em Barretos. E eu morei, até, na verdade, eu nasci em Barretos e fui morar na fazenda com os meus pais no Mato Grosso, que meu pai trabalhava nessa fazenda da família, e eu morei perto de uma cidadezinha que chamava Jaciara. Morei até os meus 4 anos, né? Mas basicamente na fazenda, um pouco na cidade, que é muito engraçado. Hoje eu sou toda assim, não sou muito da fazenda, sabe? Apesar da minha família toda ser do agro, né? Adoro estar lá, mas eu sou mais medrosinha. E meu pai fala, gente, como que essa menina morou no Mato Grosso e é toda fresquinha, assim? Eu também não sei o que aconteceu. Mas morei até os 4 anos na fazenda e depois voltamos para Barretos, porque a minha mãe é de Barretos e meu pai é daqui de São Paulo. Sim. Então, sempre teve essa mistura dos dois lugares, né? E aí, morei em Barretos a minha primeira infância até a pré-adolescência, os meus 13 anos. E depois eu vim para São Paulo, porque meu pai já trabalhava aqui e precisava ficar perto da família, queria, né? Já não estava dando para fazer mais tanto bate e volta. E aí, mudamos para cá. E vim estudar, né, fazer um pouco de ensino fundamental, ainda era, e colegial aqui em São Paulo, me formei aqui. Onde? Aqui eu estudei no Santo Américo, que é a escola que meu pai também tinha estudado, e foi uma experiência maravilhosa, eu amei a escola, nós temos uma turma, assim, família, e acho que a escola proporciona, o Santo Américo tem esse legado aí. Sem dúvida tem. Deixa para muitos Tempo alunos. Do Padre Verimundo, não? Não. Mas foi uma experiência, assim, maravilhosa. Eu sou super fã do colégio até hoje, inclusive temos essa ligação ainda, né, com a escola, e vamos ver onde que meus filhos vão estudar, onde que eu vou estar, mas sempre falo. Você fez encontro de jovens lá do Santa Maria? O senhor acredita que eu não fiz? Mas tinha várias amigas que fizeram, mas eu acabei que eu acho que a gente, por ser um colégio integral, a gente ficava bastante tempo na escola, e os meus finais de semana a gente aproveitava para ainda ir para Barretos. Ou para Tem a vinculação ainda lá em Barretos, que foi
onde tudo começou. E acho que, assim, naquele primeiro momento, né? Quando a gente é adolescente, a gente que ainda tem aquele apego aos amigos. Sem dúvida que nenhuma. Ficaram, né? E isso aí, nunca perde, né, Aninha? Depois até a gente foi diminuindo as idas para Barretos, mas porque é longe, né? Muito Barretos é 400 e poucos quilômetros aqui de São Paulo. Então, assim, era cansativo. Eu brinco que eu chegava na segunda-feira exausta. E aí, às vezes, eu saía com a minha mãe aqui em São Paulo e a pessoa perguntava. Às vezes a gente ia numa loja, uma coisa assim. E aí a pessoa falava, nossa, tá tão cansada. Eu falava, é porque eu capinei horta ontem o dia inteiro. A minha mãe olhava assim pra mim e falava, da onde você tirou isso? Que você tá falando isso? As pessoas vão achar que é verdade. Aí, você falava brincando. Eu falava brincando. Aí a pessoa não entendia, né? Mas é que é uma expressão, não. Porque capinar horta é uma coisa que cansa muito. Aí minha mãe falou, e como que você sabe? Um sol que queimava. Um sol. Ela, como você sabe? Por acaso você já capinou horta da sua vida? Eu falei, não, mas eu imagino que é uma atividade bem cansativa. Você já estava levando a coisa no sentido figurado. E aí, como já tinha muito essa brincadeira, né? Por eu ser de Barretos... Tinha nessa época, Aninha? 14 anos, 13 anos. Por eu ser de Barretos, os meus amigos aqui de São Paulo pegavam muito no pé, né? Assim, caipira, nasceu de parteira, sabe? Tinha várias dessas brincadeiras. Nascer de parteira é bom, né? Em plenos anos 90, já não tinha mais. Mas... Era falar do bullying da época, né? O bullying da época, exatamente. Então, tinha muito essa brincadeira. E aí, eu aproveitava para entrar na graça, né? E minha mãe falava, pelo amor de Deus, o que você está falando? Que vergonha. Por que vergonha? Mas você tirava era gostoso. A pessoa vai achar que eu te pus para capinar a horta. Eu calculo que fosse gostoso. Tinha várias histórias. E aí dessas. você começou a estudar aqui em São Paulo. Comecei a estudar aqui e foi um período ótimo, né? O Santo Américo, por ser um colégio integral, acho que a gente realmente cria esse vínculo com os alunos, né? Com os colegas muito forte. E depois, quando eu me formei... Na verdade, eu acho que entra já um pouco nessa coisa de eu ser multitarefas. Eu não... Você já bolou uma enxada com 14 anos. Exato. Você já deu o caminho. Eu vou brincar na vida. Exato. Eu fiquei na dúvida do que fazer de faculdade. Foi uma coisa que, assim, eu por muito tempo falei que eu queria ser médica quando eu era mais nova. Só que aí, até meu pai, eu brinco que foi um pouco culpa dele, que na época ele falou, você tem certeza? Porque, assim, você vai provavelmente ter que morar longe da gente... Estudar numa faculdade longe, né? Porque aqui em São Paulo a gente tem poucas, assim... Hoje em dia tem mais, mas, assim, poucas universidades. E eram muito boas e muito difíceis, né? De entrar. Eu teria que me esforçar ali muito. Aí eu comecei, naquela época, a pensar... será que é isso mesmo? Daí eu resolvi que eu queria fazer direito, mas também não tinha essa ambição de trabalhar como advogada. E... gostava de moda na época. E acho que como toda menina, talvez... Não toda, né? Hoje em dia, mas assim... Mas uma boa parte. Uma boa parte das meninas tem esse encantamento por esse universo. E aí, existia um curso de moda, mas meu pai pegou na FAAP, que era interessante, o currículo era bem legal. E aí, meu pai falou, não, tudo bem, você vai fazer moda, mas você também vai fazer administração de empresas, porque eu acho que vai te dar uma boa base e tal. E foi a melhor coisa que ele fez, eu fazer. Porque realmente, eu gostei, foi uma experiência super legal fazer a faculdade de moda, até trabalhei um pouco, mas Você fez na FAAP? Fiz na FAAP as duas, eu estudava uma de manhã e a outra à noite. Mas... a administração realmente me deu uma base bem mais legal e bem mais ampla do que eu... E a FAAP é uma boa faculdade em termos de administração de empresa, né? É uma boa faculdade. Eu confesso que eu tive minhas crises com a FAAP, porque eu sempre fui muito careta, né? Acho que talvez careta não seja a palavra, mas muito acho certinha. Que você está sendo muito forte no adjetivo. Careta não é nada de careta. Muito certinha, assim, eu gostava de... Se eu entrava numa coisa, eu queria me dedicar. E faculdade tem aquele clima, né? Do jovem tá se descobrindo, tá ali... tem muita festa, eu já namorava desde
muito novinha com meu marido. Com o Rodolfo. E eu casei com meu primeiro namorado. Eu sou aquele clichê que casei com meu primeiro namorado. Você começou a namorar com ele quando? No Santo Américo? 15 anos. Ou depois do Santo Américo? Foi no Santo Américo, ele mas o Rodolfo é de Barretos. Ah, tá. A família do Rodolfo Você já conhecia ele de lá? Conhecia ele da escola, os nossos pais são super amigos. De Barretos. E aí crescemos juntos. Ele é um pouquinho mais velho que eu, mas sempre na escola ali nos víamos, né, de criança. Então eu tenho a memória de sempre estarmos juntos. Numa mesma turma, e aí depois começamos a namorar, eu tinha 15 e ele tinha 17. Então, eu já morava aqui em São Paulo, eu nem estudava mais em Barretos, mas como ia passar férias, quando eu ia capinar a horta, eu encontrava essa turma. Isso mesmo. Você ia capinar ou você ia encontrar o Rodolfo? Eu acho que você ia encontrar fica a dúvida, né, seu Alexandre? Ele veio para São Paulo também? Ele veio para São Paulo que é o destino, né? Acho que, na verdade, assim, tem uma grande parte o interior de São Paulo, acho que acaba vindo estudar em São Paulo, né? E então, assim, a maioria dos meus amigos vieram depois. Isso foi muito gostoso também, esse encontro de turmas, né? E o Rodolfo veio com 17 anos para fazer faculdade. Ele fez economia aqui em São Paulo, no INSPER. E aí já namorava comigo. Então, foi ótimo, porque como ele morava sozinho, também meus pais acolheram, foi muito gostoso, estava sempre em casa, né? Ele não tinha... Uma coisa mais ou menos natural que já veio desde Barretos, né? Foi uma convivência natural, de família, inclusive. De família, exatamente, porque nossos pais são bem amigos. Vamos lá, Aninha, nós já pulamos uma fase. E o que mais? Vamos lá, FAAP. E aí eu brinquei que na FAAP, assim, como a turma estava mais solta, eu me incomodava um pouco. Eu era aquela pessoa que eu não gostava de ficar no celular, e já tinha gente ali assistindo aula no celular, e eu falava, gente, barzinho Deus, nem pensar. Me tira do sério. Barzinho nem pensar. Não, gostava de sair, sempre gostei de sair, mas assim, eu achava aquele ambiente meio bagunça. Falo pela Regina, que fez FAAP, gostava do barzinho. Eu achava meio faculdade, bagunçado, assim. Faculdade. Precisa participar. Precisa. Eu acho que eu fui meio radical aí nessa época. E aí o Rodolfo entrou na tua vida definitivamente quando? Quando é que vocês resolveram casar? Depois de formada? Depois de formada. Ele também formado? Ele também foi. É engraçado, né, seu Alexandre? Eu acho que isso vai muito. Até do que depois a gente talvez entre aí nesse assunto. E muito do que eu falo hoje. É o próximo assunto nosso. Tem a ver. Eu acho que a gente planta na nossa juventude o que a gente quer construir de família, né? E eu sempre fui muito assim, eu não queria namorar de brincadeira, não vou... Claro que quando você tem 15 anos, você não tem um namoro sério, super, né? Sério como depois, mais pra frente. Mas eu acho que você já faz uma certa escolha do tipo, tá bacana, é legal, tô vendo algum futuro. Me sinto bem. Me sinto bem? Não, então não vou ficar... Ou sim, né? E no nosso caso, até quando... uma dos meus projetos aí que a gente falou, quando eu entrevistei o Padre Michelino, uma vez eu perguntei para ele sobre como a gente sabe que é a pessoa certa, né, para casar. Vamos falar quem é o Padre Michelino. Todo mundo conhece, mas o Padre Michelino é da Igreja Nossa Senhora do Brasil. Isso. É um padre fora da curva. Com certeza. Não sei por que ele não é bispo ainda. Acho que é porque ele não quer, será? Pois é. Não mas sei, ele merece. Mas ele é muito especial mesmo, muito inteligente e passa ensinamentos maravilhosos. E o Padre Michelino era meu diretor espiritual, hoje é diretor espiritual do meu marido também. Eu, como moro fora de São Paulo, não posso estar toda hora perto, né? Mas estou sempre acompanhando. Ele é extraordinário. E ele perguntei isso para ele, né? Padre, como a gente sabe... O senhor faz tantos casamentos, porque o Padre Michelino é conhecido, né? Também por a Nossa Senhora do Brasil, na verdade, pelos casamentos, né? Por ser uma igreja ali que se celebra muito casamento, e as pessoas procuram a igreja para isso. Como a gente sabe que é a pessoa certa, né? E ele falou para mim, isso ficou na minha cabeça, assim, para sempre. Ele falou, quando a gente sente um sentimento de familiaridade com aquela pessoa. É como se você já fizesse parte daquela família. E aquilo me marcou, assim, muito, porque eu sempre tive esse sentimento com o Rodolfo. É como se...
realmente a gente já era família, antes de ser. Não, já vinha desde Barretos, a família junta, né? E, assim, essa coisa de uma parceria mesmo, de uma união, de saber... A gente até brincava que eu era aquela pessoa que mal começou a namorar, já estava decidindo quem ia levar o filho no inglês, quem ia buscar no futebol, enfim. Uma romântica. É boa essa, Aninha. Uma boa romântica. Boa. Então, eu acho que, assim, a gente começou a namorar cedo, mas tivemos um namoro onde a gente plantou o que a gente queria pro futuro. Casamos, que acho que até hoje é considerado cedo, mas, para falar a verdade, não acho que seja. Mas fui a primeira das minhas amigas. Eu tinha 23 e o Rodolfo 25. A idade. Eu acho que é uma boa idade. Ele brinca hoje em dia que ele fala assim, não, eu tinha que ter casado antes. Que ele é muito mais certinho que eu. Ele também é apaixonado por você. Mas eu acho que pela questão do casamento, porque realmente você, quando está junto, vida em comum, né? A vida você em comum, prospera, né? Sem dúvida nenhuma. Os projetos de vida, uma coisa toda. As coisas a igreja caminham. entrou no teu coraçãozinho quando? Então, isso tem muito a ver com a minha mãe. Você tem uma... Eu já vi várias vezes, né? Você tem uma palavra sobre religião que é extraordinária. Quer dizer, é verdade, sim. Quer dizer, você reza terço, você procura ir na Rede Vida, fazer não sei o quê. Quer dizer, não é natural isso numa pessoa da tua idade. Quer dizer, você pensa em família já faz muito tempo, desde o tempo que você capinava em Barretos. Então, quando é que isso entrou definitivamente na tua alma, no teu coração? Então, seu Alexandre, eu acho sentimento assim, puro, né? Família. Isso é uma coisa que a gente precisa, sei lá, eu hoje como mãe, vejo que a gente precisa apresentar isso desde de criança, porque a gente, uma coisa que eu aprendi também estudando sobre a nossa fé, sobre a nossa religião, é que a gente não tem como amar a Deus sem conhecê-lo, né? A gente não ama um estranho que passa na rua. Então, da mesma forma, eu não vou amar a Deus do nada. Então, essa sementinha realmente foi plantada desde a minha infância. A minha avó é uma pessoa, sempre foi super envolvida na igreja, minha avó materna. E a minha mãe também, e sempre me levavam e despertaram, acho que de uma forma gostosa, sem ser algo... Sem forçar nada. Mas de uma forma natural, isso em mim. Então, eu sempre acompanhava, minha avó era envolvida nos bazar das vocações, sacerdotais, era almoço com o padre, era coisa... E eu estava sempre lá, era missa no prédio que ela organizava, e aí eu ajudava o padre. Então, eu estava ali sempre muito envolvida. Fiz, naturalmente, primeira comunhão, depois fiz crisma já aqui em São Paulo, no Santo Américo. Mas eu acho que a gente passa por fases também na nossa vida, né? Eu acho que, assim, na infância, então, foi me passado esse conhecimento, já foi plantado ali, essa frequência de missa, coisas, né, do tipo. Acho que na adolescência a gente naturalmente... Não vou dizer se afasta, mas se dá uma adormecida, né? Você tem, talvez, aquele período um pouco de rebeldia do tipo, do hábito, né? Porque acho que na infância você cria o hábito. Aí, na adolescência, talvez você fique com a rotina mais bagunçada, porque você dorme mais tarde, acorda um pouco mais tarde. Começa a ter outras prioridades e tal, esse tipo de coisa. Mas o Santo Américo foi, sim, muito importante para manter essa chama também acesa. Acho que um colégio que tinha esses valores é muito importante. Eu vejo isso hoje como algo, assim, que fez diferença, né? O papel dos meus pais, depois um colégio que falasse sobre esses valores. E aí, depois essa coisa pré-casamento, casamento também, acho que você vê, olha só, né? A gente fala tanto que os sacramentos são graças que Deus coloca na nossa vida para que a gente vá para o caminho do bem, ou seja, para que a gente vá para o encontro dele, né? Para a nossa salvação. E realmente faz muito sentido, porque esses sacramentos fazem com que a gente se transforme a cada etapa. Então, a primeira comunhão já é o primeiro passo, né? A Eucaristia ali, o batismo, né? Que você passa essa primeira etapa. E o casamento realmente
ele tem o seu papel fundamental também nesse processo da busca da santidade, né? Do caminho do bem. E eu acho que, então, assim, essa virada de chave foi nesse período, com 20 anos, que eu comecei a, por conta própria, daí não mais... Talvez pela... O aspecto familiar já veio de base. Já veio de base. Você mesmo começou a levar a tua vida acreditando naquilo. E procurando conhecer mais sobre Deus. Lógico. Procurando também estar em ambientes... É um pensamento próprio. Já veio a base, mas claro que o exemplo conta muito, porque se dentro de casa a minha mãe não fosse família tudo. à missa ou não rezasse o terço, eu nem saberia. Possivelmente não tivesse a mesma civilidade que você tem e continua. Ou mesmo no caso, meu namorado na época, né? Que meu marido hoje, se ele não gostasse também de ir à missa ao domingo, tô falando assim, uma coisa simples, tá? Uma missa aos domingos. Não tô falando de... Trabalhos extras, missas. Missa diária, direção espiritual e coisa e tal. Rezar o terço. Não, tô falando de uma coisa simples. Mas assim, se não acho que o exemplo realmente é muito importante e conta muito, aquilo vai te puxando. E aí depois, para mim fez muita diferença entender isso, que eu precisava conhecer mais, e ainda preciso conhecer mais, ainda estou nessa busca de conhecer mais, para amar verdadeiramente, para ter esse relacionamento. Então, acho que isso veio ali depois do casamento, antes do casamento, nessa preparação ali para casar, isso me trouxe isso. Você casou onde? Eu casei aqui na São José. Na São José? Com o Padre Osvaldo, né? Com o Dom Osvaldo. E... Que também é outra figura. É ótimo. Tive pouco contato, assim, como tenho com o Padre Michelino, mas ele é excelente, adoro as missas, enfim, as homilias também. E aí eu comecei a dar aula de catequese logo em seguida que eu casei. Aonde? Na Nossa Senhora do Brasil. Nossa Senhora do Brasil. Em 2017 eu comecei a dar aula, por vontade, para dar aula para crianças, por vontade própria, porque eu tinha essa... uma das coisas também na época da faculdade é que eu queria fazer pedagogia, eu tinha essa vontade de ser professora, mas hoje em dia a gente não tem uma valorização tão bacana dos professores, né? Não dá para viver disso. Quase, né? Quase. E aí ficou aquela coisa no ar, aquela vontade, mas não fui atrás. Enfim, o caminho me levou para outro lugar. E aí, mas eu tinha essa vontade de dar aula, de ter essa convivência e queria saber mais sobre Deus e sobre a nossa religião, sobre a história da salvação. E aí comecei a dar aula de catequese. E isso também foi essencial para o meu aprendizado, para o meu... As criancinhas, você dava aula de catequese. Eu ainda dou, né? Eu tenho uma turma fixa, agora ainda em Indaiatuba, continuo dando. E é maravilhoso, porque eles me ensinam, assim, muito, né? Estar com as crianças é uma bênção. E a gente se recicla, né? Porque você está sempre buscando novos ensinamentos para poder contar essa história tão maravilhosa. É verdade. E a parte pessoal tua, comercial, você tem uma série de empreendimentos, né? Quer dizer, você não para, né? Foi moda. Você ainda está com moda, né? Eu não tô. Logo quando Cansou eu me formei... da logo quando eu me formei em moda, o curso de moda ele era um pouquinho menor que o curso de administração. Então, eu me formei antes nessa faculdade e depois continuei a administração. A minha mãe pintava cerâmicas, sempre pintou. E a gente sempre amou esse ambiente de casa, decoração. Até daí vem também um pouco disso que eu tô contando, acho que dessa coisa de família, né? Minha mãe, apesar de trabalhar com outra coisa, minha mãe é dentista, hoje em dia não exerce mais a profissão, mas exerceu sempre, até a gente mudar para cá. Mas ela sempre gostou muito de casa, de receber... decoração. De decoração e tal. E sempre me levava junto. Então, em 2013, nós fundamos a DUI, que é uma fábrica de cerâmica, de objetos de decoração de cerâmica. A gente até vendia uma linha de enxoval na época, mas acabamos depois focando na cerâmica. E eu já comecei a trabalhar com ela. Cerâmica e artesanato. E aí, só que nós montamos
começou pequeno, mas de repente montamos uma fábrica porque a gente vendia para lojista. A gente fazia essas feiras de lojista. Tinha que ter uma produção maior porque atender pedidos. Isso, né? exatamente. E vendíamos para o Brasil todo. Sim, a minha mãe que toca. Como é que chama? Dui. Dui. É. Dui o quê? Dui Boutique Decor. Tá. Ela existe, está no site, existe. Tem o site. Tá, tem no Instagram, tudo. Tá. E é eu trabalhava junto com a minha mãe, éramos sócios. Hoje em dia eu não estou mais à frente da empresa, mas aí que começou o meu primeiro projeto empreendedor, vamos dizer. Começou daí. E a Dui a gente fundou em 2013. Vendíamos para lojista, né? E eu comecei a falar sobre mesa posta no meu Instagram por causa do ateliê, por causa da Dui. E aí, foi daí que eu comecei a me tornar comunicadora. Eu falo que, assim, eu não me considero influenciadora porque eu não ganho, assim, meu dinheiro não vem só do Instagram. Sim. Mas... falo, né? Mas é uma coisa que você gosta de fazer e de muito sucesso. Gosto de tentar levar conteúdos interessantes para as pessoas. Mas, né, assim, eu falo que não é minha renda, não é o meu trabalho, sim, porque eu não tenho uma frequência ali, talvez, como influenciador. Hoje em dia a gente vê que é um negócio super profissional, né? E as pessoas... É uma profissão mesmo, e eu não tenho como fazer isso, até pelo meu momento de vida, de família e tudo. Mas aí eu comecei a falar sobre mesa posta, decoração, e, consequentemente, eu falava sobre família, religião, veio meio que disso, veio da Dui. Sim. E aí, no ano do meu casamento, também, eu comecei a falar cada vez mais sobre família, sobre receber. Você casou em? 2017. 2017, lá no São José. Isso. E aí, eu comecei a ministrar alguns cursos para mulheres de decoração de mesa e de harmonia no lar. Eu falava um pouco sobre... E ministrei workshops, tanto aqui em São Paulo como no interior, que foi uma experiência maravilhosa. Você ainda está fazendo esse trabalho? Veio a pandemia, Falta né? tempo, né? Não, veio a pandemia, as coisas mudaram um pouquinho. E eu fiz até um workshop online, depois. Online. E aí eu lancei, hoje eu tenho o meu curso online que chama Harmonia no Lar, que veio de uma consequência disso, mas... Nesse online que você faz, tem um dia determinado, vai para o ar? Não, é um curso que está gravado, são 10 aulas, ele está disponível, então a pessoa pode sempre... Você bolou o programa, gravou o programa e o pessoal que quiser entra no teu site e assiste. Exatamente, o link está lá, é um curso focado nas mulheres principalmente, né? Porque considero que nós somos responsáveis, Deus nos designou como guardiãs dos nossos lares, né? Então, eu falo que é um resgate às virtudes, a esses valores que foram perdidos. Acho que de uma consequência aí de um mundo um pouco mais barulhento que a gente vive hoje. Sem dúvida. Então, é um chamado a olhar para dentro da nossa casa com carinho. Eu acho que a minha geração, né, seu Alexandre, sofreu um bombardeio, vamos dizer aí, de informação, de que olhar para casa era algo menor ou pior do que estar no mercado de trabalho, ativa e tal. E eu várias vezes na minha vida senti essa pressão do tipo, nossa... Minha amiga tá trabalhando no banco tal, será que ela, né, é melhor do que eu, que estou aqui focada na minha família? E, claro, trabalhando também, mas às vezes a gente está com um olhar pouco... O trabalho é o teu trabalho, né? Quer dizer, eu acho que você está fazendo um trabalho que, se não fizer, faz falta. Quer dizer, tem a tua função, quer dizer... Exatamente. Eu quis trazer um pouco esse curso para poder mostrar a importância que nós, mulheres, temos no papel de formar... Eu até penso os nossos familiares, né, também. E a pessoa que queira entrar nesse curso, o que faz? Entra no site? Tem no meu Instagram, tem o link. No site também. Se você digitar Harmonia no Lar, Ana Cristina Sampaio, no Google já aparece ali. O que eu penso? Eu penso que existem poucas pessoas como você. É verdade. E a religião, a nossa religião católica, né? Eu acho que sente falta disso. Você não encontra, eu frequento muito a igreja, né? Estou sempre lá na São José,
Quer dizer, existem pastorais, existem não sei o quê, mas eu não sei se a coisa é dirigida, bem dirigida. Não sei se eu estou falando claramente. Quer dizer, pessoas que deem o recado. Por exemplo, você vai numa missa de 7º dia de alguém, as pessoas que vão, é uma coisa assim, social. Quer dizer, a liturgia da missa, estou te falando, 70%, 80% do pessoal que vai na missa, dessa missa de 7º dia, teórica, missa de 7º dia, fala missa de 7º dia para designar. Não sabe nada da liturgia, a hora que senta, a hora que levanta, a hora que... Nada. Sim. Quer dizer, o que falta para a gente implantar um sistema, Ana Cristina, geral? Quer dizer, você entendeu o que eu quero dizer? Pensando na família. Porque hoje não tem, Ana. Família, você fala em família, é um OVNI. Solta, né? É um OVNI. É um OVNI. Quer dizer, eu penso assim, graças a Deus a família pensa também. Mas é pouca gente. Pouca. O que falta, Aninha? Eu acho que... Eu sinto, seu Alexandre, que até as coisas estão mudando um pouco. Sem dúvida. Eu tenho visto mais, até pelo meu marido, que está super envolvido também, que teve um despertar. É muito interessante a história do Rodolfo, porque ele é uma... Estou expondo ele aqui, mas ele é um ótimo... Eu falo que ele é um bom pastor da vida moderna. E eu queria muito que ele falasse mais. Na vida profissional? Ele é economista, trabalha no mercado financeiro, super discreto. Mas eu gostaria muito que ele contasse mais a experiência dele. E eu falo muito para ele, você tem que falar no Instagram. Vamos aqui uma hora. Vamos, com certeza. Eu falo, por favor. O convite está lançado, Rodolfo. Vamos mostrar, contar para as pessoas a sua experiência. Precisamos porque um trabalho. É um homem, né, que faz as atividades dele normal, né, tem uma vida normal, mas com um olhar voltado para a fé, para a família, para as verdadeiras prioridades. O social. E aí... ele teve esse despertar, ele sempre foi de uma família católica, religiosa. Os avós do Rodolfo foram responsáveis até pelo movimento de Schoenstatt no Brasil, por trazer o movimento de Londrina, no Paraná, sempre muito envolvidos. Então, vem de uma família católica, mas ele também sofreu não é uma conversão, né? Mas um despertar muito grande, depois da gente casado. E sempre frequentou a missa e tal, mas ele começou a... E aí, hoje, ele é super envolvido, super estudioso do assunto. E, inclusive, está fazendo um curso com um pessoal super bacana. Então, eu vejo um movimento grande de um olhar para a família, de um olhar para a criação dos filhos, que a gente... não estava vendo. Então, acho que isso está mudando. Mas eu acho, seu Alexandre, duas coisas. Primeiro que a nossa geração, que já passou, que talvez não plantou essa sementinha lá atrás, eu acho que ela vai ser conquistada pelo exemplo, né? Então, assim, acho que a gente viver a nossa vida nesse caminho, buscando esse caminho de santidade sempre, eu acho que isso inspira quem está do nosso lado, e a gente também contar para essas pessoas o quanto está perto de Deus e o quanto viver essa vida buscando os valores morais e de virtudes é maravilhoso, que isso, na verdade, só ajuda a gente a passar por tribulações. Né? Que bem faz, né? Sim. Que isso, na verdade, não é Porque muitas vezes não é o lado chato. Na verdade, isso vai trazer só maravilhas, né? Mas acho que as pessoas não sabem disso. Então, acho que essa a geração que não é mais criança, ou seja, que já está aí, que tem muito, né? Homem de 30, 40 anos que está por aí só querendo saber de balada, e da mesma forma mulheres também, que não estão preocupadas. Homens e mulheres. Hoje está mais ou menos equilibrado. A mulher também já não está ligando muito, não? Não. Quer dizer, eu digo algumas. Né? Porque nós fomos ensinados... Vai pra balada natural. A curtir a vida. Ah, nossa, mas vai casar tão cedo. Ah, podia curtir mais um pouco. O que é curtir a vida? Né? Hoje em dia, o Rodolfo me faz essa pergunta. Como assim curtir a vida? Eu não estou curtindo minha vida? Sendo casado? Né? Mas foi embutido isso na gente, do tipo assim, eu tenho que ganhar dinheiro, comprar meu apartamento, carro, e curtir a vida, e depois eu vou casar, e depois... Mas aí, às vezes, você não encontra, às vezes já passou o tempo de você ter filho. Então, assim, eu acho que essa geração que já passou, pelo exemplo, a gente consegue
tomara, né, trazer mais pessoas para entender esse mundo maravilhoso, ou seja, porque o vazio espiritual, né, ele precisa ser preenchido, porque o senhor, quando a gente fala até hoje de felicidade, né, as pessoas falam muito de felicidade, o que é felicidade, a busca da felicidade. O que te garante que o cara que tem dinheiro, carro, ele é feliz? Quantos homens a gente está vendo, homens e mulheres, que não são felizes com tudo? Eu afirmo que não é, porque eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro e que vêm de vários casamentos e não sei o que, relacionamentos. Ou seja, o vazio espiritual, né? Tem uma coisa ali dentro que está vazia. Então, assim... Isso não quer dizer que a pessoa separada não seja feliz. Não, pode ser, lógico que sim. Só que o que você falou que é felicidade, né? Quer dizer, essa felicidade de família que vem, né? Que continua de 20, 30, 40 anos... É raro, e né? acho que as pessoas não entenderam. Faz falta. Eu falei no meu Instagram essa semana, estava fazendo um curso do padre Paulo Ricardo, que é eu não conheço pessoalmente, mas tem excelentes cursos. Acho que ele é de Cuiabá, né? Não sei, não tenho certeza. E era um curso sobre catequese, o Rodolfo estava fazendo, ele falou, olha, é interessante, dá uma olhadinha, que como você dá aula... E aí, a primeira aula dele, ele falava o que é felicidade, qual é o nosso papel no mundo, por que Deus criou a gente. E aí, quando ele explica, a gente consegue entender, ou seja, felicidade é eu buscar fazer o bem para eu encontrar a Deus, que é o sumo bem. Lógico. Então, a nossa plenitude, o Padre Michelino também sempre ensinou pra gente isso, né? A felicidade plena é eu estar com Deus. Então, a minha vida aqui é um caminho na busca para estar sempre mais perto de Deus, para depois, na eternidade, eu encontrar esse sumo bem, se Deus quiser, se eu tiver feito uma vida... Eu acho, Ana, que isso não impede essa juventude de, por exemplo... ir num bar, ir num restaurante. De jeito nenhum. Lógico festa. Não, pelo amor de Deus. Gente, que bom. Eu falo, a Faz gente parte. olha aí, olha nosso exemplo, né? Faz parte. E que estou longe da santidade, a coisa ainda mais bem gostosa longe. que você, sei lá, se puder, num restaurante. Nossa Senhora. Não tem nada a ver linda. com isso, né, seu Alexandre? Nada a ver. É bom, acrescenta. Quer dizer, a vida é assim. As pessoas precisam entender que uma coisa não está... Não está colidindo com a outra. Não é obrigatório parar de sair. De jeito nenhum, pode gente. sair. Quer dizer, eu acho que a vida é o que você falou, Aninha. Eu acho que é o que o teu marido está fazendo agora, né? É você entender essa dimensão e saber que existe um mundo espiritual e que ele vai te alimentar. Mas, obviamente, que a sua vida aqui, o seu trabalho é importantíssimo. O seu esporte é importantíssimo. A sair com os amigos. Eu adoro, enfim. A igreja sem hipocrisia. É tudo. Né? É tudo. A gente não tem que ser hipócrita. Tudo naturalmente. Tudo naturalmente. Mas pensando num ser maior. Que é o que a gente procura almejar, é o que eu penso nisso, né? E aí, só concluindo, eu acho que, como o senhor perguntou, como a gente pode trazer mais? Então, acho que, primeiro, pelo exemplo da nossa vida ali, da nossa vidinha, né? A gente viver, tentar sempre fazer esse bem, buscar esse bem, dentro das coisas, vivendo nossa normalidade, como a gente está falando, a nossa vida ordinária. O padre Alessandro, que até que o senhor vai entrevistar, não esqueça de uma homilia dele uma vez. Ele falou assim... transformar o nosso ordinário em extraordinário. Né? A nossa vida cotidiana em extraordinário através do nosso contato, da busca de Deus nas coisas, né? E eu acho que outro ponto importante é para a geração que está vindo, ou seja, a gente como pais, e isso que eu vejo um movimento muito grande, o Rodolfo está envolvido, enfim, está sempre me contando... de passar esses valores e essas virtudes para essa geração que está vindo. Então, mostrar que trabalhar, a vida profissional, curtir é maravilhoso, mas que a família é a nossa prioridade. É a base da coisa. É a base da coisa. Não vai. E que, então, assim, que casar é bom, que ter filhos é bom, né? Que talvez você... não vai ter o carro naquele momento, a casa dos sonhos naquele momento, mas você vai ter ali a sua base sólida para buscar, para construir isso. Porque
em nenhum momento, como a gente falou, nós não temos que ter essa hipocrisia de falar assim, o dinheiro é ruim, ou a festa é ruim. Lógico que não, a gente quer sair, a gente quer a nossa casa. Nada contra. A religião não é contra rico, não é contra nada. Disso. É tranquilo, não né? há problema. É só que a gente tem que... Aninha, dá um recado final aí, porque nós temos o tempo limitado. O Padre Alessandro vem daqui a pouco. É isso mesmo. Eu tive um enorme prazer. E eu vou te fazer um pedido. Vamos trazer o Rodolfo aqui dia. Com certeza. E vamos fazer um terço qualquer hora. Um terço decente, bom, bonito. Vamos. Ao vivo, vamos? Vamos. Não, a gente precisa, porque foi um sucesso mesmo aquele nosso caseiro. Não foi. Foi, sim. Foi, você achou? Foi. Eu não gostei muito, não. Eu gostei de fazer, mas eu achei que podia ser melhor. Né? O terço é maravilhoso, né, também, porque traz a gente para uma meditação, né? Traz para uma calma. A experiência na Rede Vida foi maravilhosa, de rezar o terço todos os dias. Eu adoro ir na igreja. Foi muito bom. Então, nós estamos também, não sei se você conhece, o Jesse, que tem um restaurante, o Josefine. O Josefine é lá na Vila Nova Conceição. E ele também é paroquiano nosso lá da São José, né? Uhum. E ele também ajuda nas despesas do nosso podcast. Ah, que legal. Porque tem um custo, né? E a gente vai pegando os amigos. Eu vi que ele veio, né? Eu vi que ele veio fazer uma... Então, a Josefine te convido para ir lá. Ah, conheço, por sinal, é ótimo. Você foi? Já foi, muito Comida bom. boa, gente bonita. Acho que vale a pena dar um pulinho e agradecer o depreendimento dele para nos ajudar também nesse projetinho do Pode Nosso. Gostou? Amém, muito obrigada. Dá um recadinho final aí e com a condição de você estar desafiada para trazer o Rodolfo e o terço que nós vamos fazer se você puder, tá com bom? certeza. O Rodolfo vai ser uma tarefa difícil, mas a gente tenta. Mas ele tem que vir, eu falo para ele falar sobre religião, não vamos falar nem sobre economia, nem o trabalho dele, não tem nada a ver. Eu falo, você tem Como é que é? Ele que cuida da vida dele, profissional. Venha falar da igreja aqui, venha dar um exemplo, que ele tem exemplo para dar. Isso, e de uma forma leve, né, seu Alexandre? É o que eu sempre falo, a gente não é perfeito, né? Não está longe da perfeição, nós estamos só tentando buscar esse caminho do bem. Eu falei que a Ana Cristina era espetacular, ela é simples, dava para ficar falando com ela. Tem muita coisa que não foi puxado aqui, mas um dia a gente vai trazer de novo, se Deus quiser. Ela é maravilhosa, acredite, obrigada. Ana Cristina. Dá o site, como é que fala para falar com você? Precisa falar com você. O meu Instagram... Você tem recado para dar. Obrigada, fico feliz. O meu Instagram é anacris.sampaio. Hoje em dia eu falo do Instagram porque é o nosso caminho mais prático de encontrar, né? Mas tem também meu site, Ana Cristina Sampaio, e o site da Cosmo, que é um outro projeto que a gente não deu tempo de falar aqui, mas... que não é um projeto de... Eu tenho um espaço de estética para estética feminina. É novo isso. É novo. É novo, E aí eu tenho o site dos produtos. Você vende estética produtos? Facial. Não, a gente faz tratamentos faciais. Onde tem em Indaiatuba, que é onde eu moro hoje, né? Que pena. Só em Indaiatuba, só em São Paulo. Pois é, quem sabe. Rodolfo está querendo me trazer de volta. Isso para São Paulo, precisa trazer para São Paulo. Ele está querendo me arrastar de volta, mas eu estou gostando da minha vida tranquila no interior, com as crianças. Lá, né? Então tem o Cosmo, né? Cosmos? O site da Cosmo é digital.cosmo. Não, digitalcosmo.com.br. Isso, você faz tratamento lá. Isso. E a gente tem os produtos também à venda no site. E vende também os produtos. E o meu Instagram tem todos os links lá, tem no YouTube também, mas acho que no Instagram é mais fácil de achar, né? Tá bom, Nina. Um beijo, Alexandre Corrêa, mais um podcast. Esse sensacional, adorei. Um beijo. Obrigada.